salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz e a Deus seja Allah, e seja com o seu profeta Muhammad, seus companheiros, seus seguidores até o dia do nacional. Allah menciona no Alcorão do seu livro. Por acaso, se comparam aqueles que sabem com aqueles que não sabem? E no outro versículo no Alcorão fala o seguinte, outro trecho no Alcorão fala a seguinte frase: Allah é testemunha que não há divindade não ser Ele, os anjos também são testemunhas, e aqueles dotados do conhecimento. E Deus também fala no Alcorão: Allah eleva aqueles que creem e aqueles que têm conhecimento por degraus. E o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele disse o seguinte, hadith: quem trilha o caminho à procura do conhecimento, Deus facilita para ele o caminho do paraíso. Quem trilha o caminho do conhecimento, Allah facilita para ele o caminho do paraíso. Estamos aqui reunidos aqui no Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita do Jardim Botânico, alhamdulillah, numa das reuniões do conhecimento, para aprendermos e conhecermos e descobrirmos. Aproveitamos a presença, sua convidada aqui do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico, da comunidade muçulmana em geral, de Curitiba, em particular a sunita aqui de Jardim Botânico. Temos a honra de receber a professora, a doutora Francirose Campos, essa pesquisadora muçulmana também, que é uma referência acadêmica para os estudos islâmicos no Brasil e fora do Brasil. E isso fica uma mensagem para as pessoas que nos acompanham aqui no Centro Islâmico do Paraná, quebrando alguns paradigmas, estereótipos que as pessoas têm. Outros falam: o que vocês fazem na mesquita? Não vão ter madraça no Brasil, falam isso. Mas a palavra madraça quer dizer escola, é local de estudo. Então, queria receber a professora, a doutora Francirose, para contribuir com essa comunidade, com aquele conhecimento que ela deu para ela. Isso é importante lembrar agora, através da procura. Porque o conhecimento, ele aumenta com duas coisas: quando a pessoa corre atrás e quando a pessoa dá. É a única coisa do mundo. E quando mais se dá, mais ganha o conhecimento. Agradecer mais uma vez a presença de todos, de todas também aqui no Centro Islâmico do Paraná. Não quero alongar minha palavra mais. Então, por favor, professora Francirose, faça uso da palavra como quiser. Então, deixa eu traduzir um pouquinho em árabe, né? Porque senão, assim como falam, tem locais que falam: essa mesquita só fala árabe, ninguém fala português. Vamos procurar outra mesquita. Não fala assim em São Paulo. Agora fala que essa mesquita só fala português e ninguém fala árabe. الدكتورة فرانسيروزي هي أستاذة دكتورة في علم الاجتماع وعلم الإنسان. أتت من سان باولو لتناقش رسالة موضوع الماجستير حول الإسلام والمسلمين في هذه المدينة، ونحن نتشرف بها بوجودها. هي ستقدم لنا بعض الأفكار وبعض الخواطر نستفيد منها، لأن العلم كلما تبحث عنه يزداد من علمك، والعلم كلما تعطي منه يزداد، والشيء الوحيد الذي يزداد بعطاء. أما المال كلما تعطي ينقص منك المال، فالعلم كلما تعطي يزداد. فنحن مجتمعين في هذا المسجد المبارك، مسجد جرجير بوتانيك، لنستفيد، لنتعلم. وحتى رد على بعض من يظن
أن العلم حكرا أو خاصا للرجال، بل بالعكس كان سيدتنا عائشة تعلم وتروي، كانت فقيهة رضي الله عنها. فلا أريد أن أطيل، وقد أطلت مع الأستاذة الدكتورة Nancy Rose. Por favor, fique à vontade, faça espaço do tempo, faça uso, né, do seu tempo. Eu vou ficar na parte observando, fazendo uma etnografia agora. Fazendo uma etnografia. Só estou, né, nosso querido professor, né, na média aqui, Mohamed. Na USP também, mestrado, já fez, né? Né? Já fez, agora vai doutorar para cá, professora. Eu vou atrás do deixar. Ninguém, então bom. Fica com a palavra, eu vou ficar observando. Esse aqui é aquele de ouvir, tá bom? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Chefe Rodrigo, né, pelo convite, pela confiança, né, de me convidar para esta palestra, né, na comunidade de Curitiba. Agradecer a La Subhanahu, né, o fato de ter me encaminhado até aqui, essa semana. Parabenizar a querida Maíra, que está aqui, que acabou de defender o seu mestrado ontem, que eu tive a honra de estar na banca, né, sobre a comunidade de Curitiba, né. E a pedido do chefe, né, eu vou fazer uma fala, e eu estou em pé, porque professor, se é para falar, tem que falar em pé, né? Professor que dá aula sentado, a gente já desconfia um pouco, está cansado, né? E a professora nunca está cansada, e eu queria muito que as irmãs me vissem, né? E como as irmãs ficam assim, estão lá atrás, é melhor a professora em pé, não é verdade? Sim. Então, eu queria começar me apresentando um pouco, né, para vocês entenderem um pouco da história e da minha ligação com a antropologia e como a antropologia chegou no Islã. Eu sou formada em Ciências Sociais pela USP. A Faculdade de Ciências Sociais é uma faculdade que você aprende Sociologia, Antropologia e Ciência Política, né? Dentro da Faculdade de Ciências Sociais da USP, em São Paulo, eu fiz opção pela Antropologia. Fiz o mestrado em Antropologia, doutorado em Antropologia. O que é Antropologia? Antropologia, a gente resumindo, né, a grosso modo, é o estudo do homem, o estudo da cultura, o estudo das religiões, o estudo da sociedade, o estudo dos grupos, né? E durante o meu mestrado eu fiz uma opção, né, já na graduação, em estudar a comunidade muçulmana, né? E aí as pessoas me perguntam: como que você escolheu a comunidade muçulmana? Eu tenho duas respostas a isso. Aí vocês escolhem qual é a resposta que é mais conveniente. Uma resposta é que aos 14 anos eu tinha sonhos recorrentes, que eram sonhos que eu estava dentro de um castelo, para mim era um castelo, e onde eu via que tinha escritos, né? E depois, muitos anos depois, eu descobri que eram as letras em árabe. E que nesse castelo eu estava coberta. Então eu achava que era alguma coisa, né, de estar coberto, estava no colégio de freira. Eu cheguei para a madre superiora da escola que eu estudava e falei assim: madre, eu acho que eu estou recebendo um chamado, eu estou sonhando de hábitos e eu acho que eu preciso ser freira. E a madre, me conhecendo, sabendo que eu não era uma pessoa muito fácil, dizia assim: não, vamos esperar ter 18 anos e eu te encaminho para o convento, né? E aí, obviamente, o convento foi o casamento, 3 filhos, enfim, nada disso aconteceu. E isso é a primeira parte, né, dessa história. A segunda parte é quando eu estava na graduação em Ciências Sociais. Eu tinha uma amiga, né, tenho ainda uma amiga chilena, que namorava com um homem muçulmano, com um rapaz muçulmano. Eram 2 jornalistas, né? Aquela coisa haram, né, que os homens fazem, né, os homens muçulmanos fazem, né, que é namorar com brasileiras não muçulmanas e às vezes até casar com brasileiras não muçulmanas, né? Que não é haram, mas enfim, as irmãs que são muçulmanas acabam ficando sem os seus maridos, né? Só para puxar a orelha já, né? A professora puxa a orelha assim, né? E aí o que acontece? Essa amiga minha tinha um relacionamento muito bonito com esse muçulmano, falou para ele várias vezes para a religião e enfim,
os pais dele não aceitou, a família não aceitava, porque era uma família árabe, não aceitava chileno, né? Era chilena, de família chilena, enfim. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, ele tinha um plano, né? Ele me levou pelo Islã através dessa história de amor, porque era uma história de amor, né? Foi uma história que ela dissolveu em algum momento. Então, teve um dia que uma das minhas colegas de faculdade, que já tinha filhos como eu, fez uma festa de criança, né? E eu não conhecia esse muçulmano. E ele foi, junto com a minha amiga, né? E nós passamos 4 horas dentro daquele buffet, né, de infantil, e ele falando do Islã. Aí ele começou a falar que o Islã, eu trabalhava com fotografias de família, meu projeto de mestrado era sobre fotografia de família, fotografia de criança. E aí ele me dizia, olha, no Islã a gente não cultua imagem, no Islã as imagens têm restrição, no Islã, quando o muçulmano vai rezar, ele tira as imagens figurativas. Ele começou a me explicar sobre o Islã. E aí ele ia falando e eu ia ouvindo, né, atentamente. Quase peguei um caderno da bolsa para anotar, mas eu me contive, né? E aí as minhas crianças estavam lá brincando, né, com os monitores, eu esqueci que tinha filhos. E aí eu olhei para ele e falei, olha, eu posso ir à mesquita, posso dizer que eu te conheço, posso ir lá conversar, né, com a comunidade? Claro, vai, diga que você é minha amiga e tal. E aí eu fui numa sexta-feira na Mesquita Brasil, né? Quando eu entrei na Mesquita Brasil a primeira vez, vocês conhecem a Mesquita Brasil em São Paulo? Alguém conhece aqui? Quem conhece a Mesquita Brasil, conhece a Mesquita Brasil antes da reforma, aquela reforma que desceu as mulheres do mezanino para baixo, de cima, um espaço pequeno, muito menor que esse, que era a parte do mezanino. Dentro, né, eles me ensinaram, falaram, olha, você entra por aquela escadinha e tal. Aí eu fui, coloquei o lenço, né, toda a regra. Quando eu olho para a Mesquita Brasil, assim, o sonho veio na minha cabeça. E eu falei, nossa, mas esse era o castelo. Eu sonhava aos 14 anos, né? E fiquei assim, incomodada, né? Muito sem saber o que era, enfim. E aí, naquele dia, o sheik falou, olha, vai ter uma reunião de mulheres, vai ter um chá do Dia das Mães, por que você não vem aqui? Aí eu comecei a ir. E quando eu fui nesse chá, eu passava de mês em mês, falando, olha, eu trabalho com fotografia, eu queria fazer um trabalho de fotografia, ninguém me atendia, ninguém falava comigo. Uma das meninas, né, se aproximou de mim e chegou para mim e falou assim, você é formada em Ciências Sociais? Eu disse, sou. Aí ela me disse, eu faço Ciências Sociais. Você faz Ciências Sociais na USP? Sim. Nossa, você é minha caloura? Sou. Né? E aí, assim, aí ela se apresentou, é a Magda Aref. E viramos amigos. E ela me levou para o Paris, né, que é a mesquita que o Sheikh conduziu durante muito tempo, que não era aquela mesquita, não existia mesquita, né? Era uma sala na Maria Marcolina. E eu comecei aí a minha etnografia, né? Eu comecei aí meu trabalho de campo. E para vocês terem uma ideia, essa mussala, né, na Maria Marcolina, em dia de Eid, você tinha o quê? 50 muçulmanos árabes. Hoje, toda sexta-feira, você faz 2 khutbas porque não cabe na mesquita. 1.500 pessoas, o chefe está aí, que não deixa eu mentir sozinha, mente junto comigo, né? Então, é muita gente. Então, aquilo que era um espaço pequeno, hoje, quando a gente vai contabilizar, nós antropólogos, quantos são os muçulmanos? Eu digo, são X. Mas eu uso a mesquita do Paris para explicar o que esse crescimento, né? E durante 15 anos da minha vida fiz o mestrado, fiz o doutorado. Então, no mestrado eu trabalhei com fotografias de família muçulmana para entender quais são as restrições do uso da imagem, das fotografias. Nós sabemos que na época do profeta Muhammad, né, que a paz seja com ele, não existia fotografias, então as restrições em relação às fotografias, elas foram construídas, né, a posteriori. Então você vai ter os sábios que vão dizer, olha, isso não pode por conta disso. É lógico que nós sabemos, e as mulheres também sabem, que existem jurisprudências, né? A gente sempre fala, quantas escolas de jurisprudência são? Uns falam 4, outros falam 5, e eu falo são mais de 80. Né? Quem estuda o Islã sabe que o que a gente conhece de jurisprudência não é só isso, né? A gente tem muito mais escolas de jurisprudência. No sunismo a gente tem 4, no xiismo a gente tem uma escola, né? Conhecidas, mais conhecidas, mas a gente sabe que as escolas são muito mais que isso.
Então, dentro dessas escolas, umas têm restrições mais rigorosas, outras menos, outras, né? Então, a gente tem várias leituras. E eu trabalhei muito nessa época com fotografias que a comunidade me mostrava, as fotos de família. A partir dessas fotos de família, eu comecei a produzir as minhas fotografias, né, dentro da comunidade. E as mulheres me diziam: professora, dá uma olhada, professora não, elas me chamavam de professora naquela época. Olha, Franci, essa foto, né, da imprensa. Olha essa capa da Veja. Olha como o muçulmano é retratado aqui. E eu começava a olhar, né? E aí eu fiz na minha dissertação esses 3 estatutos, né? A imagem que os muçulmanos produziam deles, né? Uma coisa familiar. Naquele tempo não tinha fotografia digital, então não dava para pagar, né, gente? E aí, assim, as fotos que eu produzia e as fotos de imprensa, né? Então, como é que a imprensa... isso, gente, tem 21 anos, né? Tem 2 décadas já, né? Estou ficando velha. E esse trabalho, né? Saiu vários artigos, várias produções. No meu doutorado, eu estava muito interessada em entender qual era o sentido de ser muçulmano. Qual era o sentido de uma pessoa se tornar muçulmana num país como o nosso? Qual era o sentido no sentido de falar do olfato, do tato, do olfato, da visão? Como é que o muçulmano, ao adentrar a religião, ele modificava os sentidos dele, né? Então eu tinha uma hipótese que eu confirmei com o meu doutorado, de que o Islã é a religião da escuta, né? Da audição. Por quê? Porque o profeta Muhammad, né, que a paz seja com ele ouviu o anjo, né? O anjo que ouviu Deus. E nós que ouvimos o chamado que é o azan. Então é a religião de ouvir. E aí a pergunta que eu faço para vocês, daqui a pouco vocês me respondem: quanto de nós estamos ouvindo Allah subhanahu wa ta'ala? Se é uma religião da audição, quanto nós estamos ouvindo o chamado do azan? Então isso para mim era muito claro. E aí eu fui dizendo, construindo essa... E aí fui estudar os rituais, o Id al-Adha, o Id al-Fitr, o Ramadã. E durante esse processo da minha escrita e da minha pesquisa, eu fui vendo que eu tinha muitas imagens sobre o mês do Ramadã. E eu fiz um documentário, então foi uma tese muito ousada dentro da USP. Preciso dizer que foi a primeira tese, mestrado e doutorado dentro da Universidade de São Paulo sobre o Islã. Não existia nada a respeito. Por sinal, minha primeira banca de seleção me dizia: mas existem muçulmanos no Brasil? Eles existem? Assim, existem. Vou provar para vocês que eles existem, e que eles, né, não explodem, né? E aí, durante o doutorado, eu apresentei a tese e mais 3 documentários. É muito engraçado, é muito interessante, porque um documentário é sobre o mês do Ramadã, um outro documentário é sobre o sacrifício do carneiro, né? E aí fala um pouco sobre o Hajj e tudo mais. E o terceiro, que foi um roteiro totalmente meu, assim, que eu planejei ele, né? Que chama Vozes do Islã, é o documentário mais visto na USP no meu laboratório. Eu olhei ele ontem para fazer esse dado, ele foi visto 26 mil vezes. É muita visualização para um documentário. E o que eu trato nesse documentário? Eu resolvi discutir com o Sher Jihad, com a Nádia e com a Magda, né, que eram 2 grandes interlocutoras, mulheres, algumas questões que as pessoas sempre me perguntavam em palestras. Quais eram essas questões? Vocês têm ideia quais seriam essas questões? Alguém tem ideia? O que as pessoas sempre me perguntavam? Perguntavam sobre o lenço, sobre casamento. E aí eu coloquei uma questão sobre a minha relação com a pesquisa, como era ser pesquisador e pesquisado, como era, e coloquei a questão da imprensa. Então, eles têm blocos, né? Então, quando fala do lenço e do casamento, as mulheres falam como é o casamento, como é, se tem ou não tem namoro, o que significa o casamento, né, da perspectiva islâmica. Magda fala, Nádia fala, Sher Jihad fala. E vou falar também da imprensa. Eu coloco algumas fotos da imprensa, principalmente da Veja, né, da Isto É, e eles vão discutindo isso, né?
E qual é a diferença entre ser jornalista e ser antropólogo? Né? Então, qual é a diferença? Vocês aqui em Curitiba devem chegar um jornalista, assim, vou entrevistar o Sharon, o Rodrigo, ele vem aqui, entrevista, vai embora, faz a matéria. O antropólogo é aquele chato, né, Maíra? Maíra está aqui de novo, defendeu ontem, já está aqui de novo, né? Aí vai ficar vindo aqui, não acabou o trabalho, né? Então, o antropólogo, ele constrói a relação do seu grupo. Ele se transforma, não no nativo, né? Que a gente chama, a quem a gente pesquisa de nativo. Não necessariamente que as pessoas que pesquisam se convertam ao Islã, né? A questão da conversão é uma questão que eu levei 15 anos. Foram 15 anos. Eu já era professora da USP quando eu me converti ao Islã. E eu vou contar para vocês como isso aconteceu. É engraçado e não é. Assim, é engraçado, né? Mas tem duas historinhas. A primeira historinha, eu tenho um grupo de pesquisa que chama Graças. Graças é Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, né? Que eu formei há 9 anos, né? Quando eu entrei na USP de Ribeirão Preto. Eu comemoro a minha entrada assim, na pesquisa em Islã todo dia 25 de março. Porque 25 de março foi a primeira vez, de 1988, foi a primeira vez que eu pisei numa mesquita, né? Na Mesquita Brasil. Então eu sempre comemoro, faz um ano que eu pesquiso o Islã. Então eu estava fazendo 15 anos de pesquisa em Islã. E eu peguei um poema que eu fiz, que está no meu doutorado, no final do meu doutorado, um poema que eu escrevi para o Islã, assim, que eu escrevi quando eu estava terminando. E um poema que eu gosto muito, assim, porque eu tive muita dificuldade de terminar o meu trabalho, sabe? A sensação que eu tinha quando eu estava terminando o meu doutorado, que eu falei assim, Deus, eu não vou mais para a comunidade. Era muito louco isso, né? E aí eu sonhei com um navio, um certo dia, e eu não conseguia terminar meu doutorado, eu sonhei com aquele navio, e eu fiquei, um navio, o que é um navio, o que é um navio? E eu olhei para minha biblioteca assim, peguei, por acaso, um livro que chama 1001 Noites, não sei se você já leu. E aí eu abri e aleatoriamente caiu numa parte que o Simbá, o marujo, ele voltou para a terra, né? Ele ia, navegava, buscava especiarias e voltava. E aí o Simbá, ele fala assim, toda vez que eu olho para o mar, eu quero voltar, né? É um trecho, né, que ele fala, né? E aí aquilo, eu acho que era Deus me dando um sinal, dizendo assim, olha, não fica preocupada, você vai voltar para este mar, né? Então aquele era um sinal daquele navio imenso. E aí eu olhava para aquilo, enfim. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse poema, mandei para os meus alunos, meus orientandos, e falei, olha pessoal, mandei por e-mail, olha gente, hoje eu faço 15 anos que eu pesquiso o Islã, e não sei o quê. E um aluno meu, que engraçado, ele fazia parte do grupo, mas ele nunca fez o doutorado que ele queria fazer, quem fez foi a esposa dele comigo. Ele falou assim, olha Franci, me respondeu por e-mail na hora, eu falei assim, Franci, você vai ficar na sua sala? Eu preciso muito falar com você. Eu disse, então, Fábio, pode vir, estou aqui hoje na USP, né? Aí ele foi até a minha sala e falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu disse, sim, diga. Por que você não se converteu ao Islã? Aí eu levei um choque, porque eu era extremamente, né, assim, aqui é pesquisa, aqui é religião, eu era muito dura, até com os meus alunos. Vai fazer pesquisa, mas não se envolva pesquisa é pesquisa, religião é religião, e cada uma tem a sua. E na hora, aquilo, sabe quando bate assim, olha, Fábio, eu já pensei, mas eu não sei, não sei. Aí ele falou, olha, pensa sobre isso. E eu vou te dizer por quê. Essa noite eu sonhei, ele me disse, chefe, eu sonhei que eu estava escrevendo um artigo sobre um poema de um muçulmano. E quando eu acordo, tem o seu e-mail, você enviando um poema, Franci. Na hora eu vi aquilo, assim, hoje eu digo, subhanallah. Aí ele falou assim, isso é um sinal. Presta atenção. Ele é junguiano, ele é psicólogo junguiano. Ele falou assim, presta atenção nos sinais. Aí eu falei, tá bom, vou prestar atenção nos sinais. Aí, assim, essa coisa de Facebook é outra historinha que me levou à conversão, né? Um dia eu estava lá no Face, naquelas comunidades de muçulmanos, muita das tretas, e treta é com muçulmano, né, gente? A gente sabe, né? E aí uma irmã
colocou uma frase assim, uma convertida colocou, né, uma frase: olha, o meu pai morreu e eu queria saber se eu posso rezar para o meu pai, né, que faleceu. E aí os muçulmanos, que para mim isso não é ser muçulmano, totalmente intolerantes, não, você não pode, não, isso, e aquela brigaiada toda. E eu olhando aquilo, eu falei assim: gente, será que eu poderia responder com mais generosidade? Será que o profeta Muhammad responderia assim, né? E fiquei assim, angustiada com aquilo. E aí uma pessoa com um pouco mais de conhecimento explicou: olha, a gente não reza depois que a pessoa morre. Mas só disse isso. Mas eu disse: por que não reza? Curto e grosso. E aí, né, para dizer em português, claro, pau comendo, né? Ali, né? As pessoas discutindo se rezava, e assim, de forma muito radical, sabe? Dura. E eu falei, aquilo me incomodou. Aí o que eu fiz? Não tinha WhatsApp, mandei uma mensagem de texto no celular do Sheikh Jihad. E que já era meu amigo há muito, eu conheço o Sheikh Jihad há 21 anos, quase 22 anos. Eu escrevi para o Sheikh Jihad e falei assim: Sheikh, me diz uma coisa para você para mim, porque eu já estava entendendo ali, para aquele debate todo, que o muçulmano não poderia nem rezar para quem é cristão. Não pode rezar, só pode rezar para muçulmano, né? Então, toda vez que eu pedia para o senhor rezar por mim, o senhor não rezava porque eu não sou muçulmana? Aí ele não respondeu, ficou um silêncio. E como eu conheço muito Sheikh Jihad, o silêncio dele é sempre assim: me liga. Não dá para explicar isso por mensagem. Então, era um código que eu já entendi. Então, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. Assim, estava demorando, doutora. Estava esperando a sua ligação. Eu disse: Sheikh, me diga. E teve uma discussão assim, assada. Ele me ouviu pacientemente, né? Aí ele disse para mim, Franci, faz uma coisa pro meu coração. Aí eu disse: nossa, Sheikh, o que o senhor quer que eu faça? Faz a charrada? Você já está pronta? Alguém que tem uma dúvida como essa, porque já está pronta para fazer a sua charrada. E aí eu disse para ele... Aí eu comecei a dizer: vamos fazer o seguinte, eu preciso sentar com você 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas. Porque depois de 5 horas, se você me ouvir 5 horas, eu te dou a resposta que você quer. Então tá bom, então vem aqui, São Bernardo, a gente senta. Mas assim, 5 horas, chefe, deixa eu te explicar. É 5 horas sem o senhor atender o telefone. Sem o senhor tomar café. O senhor vai ter que me ouvir. Pessoa louca, né, gente? Pessoa louca é assim. Mas você tem que me ouvir durante 5 horas. Se depois de 5 horas você ainda continuar achando que eu posso ser uma muçulmana, eu faço a charrada. Combinado. Aí ele falou assim: tá combinado, fechado. Mas você não vai atender uma ligação. Porque telefone de chefe, né? Subhanallah, né? Toca tudo, né? Não sei quantas vezes por segundo. E aí a gente marcou, não deu certo. Isso era março. Quando foi em abril, eu tô lá, já tinha desencanado. Assim, bom, essa conversa, uma hora, esqueci, não vou. Não deu certo, não é pra ser. Fiquei na minha. Aí tô lá escrevendo um artigo, atrasado, né? Porque a gente está sempre atrasado com os nossos artigos. E pus uma anachide para tocar, 10 horas da noite. Né? Meus anachides que eu gosto mais. E aí estava lá escrevendo, os meus filhos ali na sala, adolescentes, brigando, e eu ali escrevendo, tal, meus artigos e tal. Aí quando de repente eu escuto. Era uma coisa muito, eu sou muito auditiva, né? Assim, eu acho que é o coração, mas enfim, faz a charrada. Aí eu olhava pro texto e falava assim: não vai lá. Como 10 horas da noite, como que eu vou ligar pro chefe e fazer a minha charrada? Como é que eu vou fazer isso? É agora. E assim, gente, era muito forte. Não era uma coisa assim simples de explicar. Era faz a charrada. Era uma coisa, faz a charrada. Era uma coisa que vinha assim, sabe? Era quase martelando a gente, sabe? E aí na hora, eu sou uma pessoa extremamente internauta. Quem me segue por aí sabe que eu estou em todas as redes. Eu sou tipo o chefe Rodrigo.
Um pouco pior que o Che Rodrigo. Bom, não dá mensagem pro Che de rádio, porque ele pode acordar. Eu até imagino, o Che de rádio nem dorme. Lá. Aí o que eu fiz? Mandei pelo Twitter, inbox. Eu mandei vamos mandar uma mensagem pro Che, mas ele nem vai ver agora. Sabe assim? Amanhã ele vê uma mensagem inbox do Twitter, fala assim, Che, tá preparado para ouvir a minha charrada? Na hora ele respondeu na hora, Maxá! Né? Eu assim, nossa, ele está acordado, e agora? Aí ele disse para mim, eu tinha acabado de voltar da Turquia, né? E a Turquia tinha mexido muito comigo. E aí ele falou assim, eu estou indo para o aeroporto, porque estou indo para a Turquia. E eu disse, então tá bom, chefe, o senhor vai, viaja, quando o senhor voltar a gente conversa. Aí eu falei assim, não, ele disse, isso eu não conto. Eu quero deixar você muçulmano. Pode fazer a charrada agora. Né? E eu fiz a minha charrada pelo Twitter. Né? E aí eu falei para ele, mas aquelas 5 horas eu ainda quero. Aquelas 5 horas eu ainda quero. Aí na semana seguinte, ele voltou de Istambul, eu fui para São Bernardo do Campo, ele desligou o celular, ele falou para a secretária assim, não me interrompa, só traz chá e vai trazendo chá. Porque nós ficamos sem brincadeira, das 10 da manhã às 3 da tarde conversando. E eu contei toda a minha trajetória para ele, espiritual, toda a minha busca, tudo isso que eu estou contando, eu contei em 5 horas, porque eu fui contando os detalhes das coisas, e naquela época eu era casada, e o meu marido não acreditava, que continua ex-marido hoje, né? Não acreditava em Deus, e as dificuldades que eu ia ter na academia, e eu expus para ele todas as dificuldades que eu teria como muçulmana, os desafios, e principalmente para absolutamente ninguém, que aquela minha conversão Deus, que não havia necessidade nenhuma que outras pessoas soubessem, né? Porque eu tinha muito medo da própria comunidade, eu tinha medo da academia, eu tinha medo das pessoas. Por quê? Porque eu era conhecida como uma pesquisadora, né? E aquela época, assim, e uma coisa que eu até digo para as irmãs daqui, né? Principalmente as irmãs de origem árabe, né? E de outras origens, né? É muito constrangedor quando a gente chega num espaço islâmico e alguém te pergunta, você se converteu porque casou? Você se converteu porque você viu um homem na internet? Você se converteu? Isso é muito constrangedor. Muito constrangedor. A minha história não tem nada a ver com procura de marido, a minha história não tem nada a ver com interesse econômico, a minha história só tem a ver com o amor e a minha devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso toca profundamente, e aí, aquela coisa que você está rezando na mesquita, você acaba de rezar, você vira para o lado, uma mulher diz para você, brasileira? Acabei de falar, fazer essa... Isso, gente, magoa. Porque fica parecendo que a nossa conversão nunca é de coração. E a nossa conversão é de coração. Quem me conhece desde o início sabe o quanto foi difícil para mim. Cada milímetro, e o Cher de Rádio Subhanallah, que Deus o recompense infinitamente. Eu acho que, eu falo para ele, se você não está no paraíso, você está na porta do paraíso. Porque todas as vezes que eu ligava para ele chorando e dizendo, está me acontecendo isso, ele disse, é devagar, é passo a passo, conversão, não queira. Então, assim, eu não fui aquela que pôs o hijab no seu primeiro dia, eu não fui aquela que quer, e até hoje não sou aquela que quer ser a melhor muçulmana, porque estou muito longe de ser. Eu acho que a gente acorda muçulmano todo dia, a gente faz a charrada todo dia, né? Não é à toa que a gente reza várias vezes por dia ao Fatiha, né? Pedindo para que Deus nos encaminhe, para que Ele nos encaminhe. A gente pede isso várias vezes, porque se a gente for olhar o nosso dia, a gente se desencaminha diariamente.
Nós nos desencaminhamos quando a gente olha para o lado e vê o sapato da outra e diz assim, sapato mais ou menos, a gente está desencaminhando. Quando a gente olha para a outra, ai, pôs o lenço porque está atrás de marido, a gente está desencaminhando. Né? Quando a gente olha para um rapaz e a gente está desencaminhando. Então, a gente, a Surata Mustaqim é justamente você voltar para este caminho. Né? Então, isto foi uma parte, né, dessa minha conversão. E aí uma outra experiência que é muito forte, né? Eu vou ficar aqui até amanhã, não sei se o Cher avisou para vocês. Não. Né? Porque até amanhã a gente vai rezar e continuar até... 5 horas. 5 horas, essa chegada era umas 5 horas. Você pode perguntar para o Cher de rádio, foi exatamente. E é muito doido, quando terminou as 5 horas, a gente tomou chá, porque ninguém tinha comida, era só chá, né? Eu moro, minha casa em São Paulo é na Saúde, é muito, assim, 20 minutos de carro, né? Vocês acreditam, e eu já fazia aquele caminho há 15 anos, vocês acreditam que eu estava indo para Santos? Eu terminei, assim, eu estava indo para o outro lado, em vez de voltar para São Paulo, eu saí de lá tão rodando, assim, não era nem super, mas já rodava, né? Assim, tão perdida que aí a pessoa estava indo para o rumo errado, né? Então essa foi a minha conversão, e aos poucos, e aí 1 ano depois eu me divorciei, e aos poucos eu fui falando para um filho, eu fui falando para outros. E aí eu falei pro Cher que era o seguinte, mas o Cher de rádio ele não conseguia guardar segredo, ele não é bom de segredo, viu? Estou entregando ele aqui. Porque eu falava, Cher, você não conta pra ninguém, Cher. Aí teve uma palestra dele em Santo Amaro. Aí eu chego, né, toda comportadinha para assistir a palestra, pesquisadora, todo mundo me conhece, e o Cher de rádio, olha, você conhece a doutora? Ela acabou de se converter. Olha... Haram, né? Porque você não está cumprindo, né, o que uma irmã pediu. E ele falou, Aí na semana ele falou assim, eu posso te fazer um favor, eu posso contar para uma pessoa. Ai, para quem você quer contar? Para a Nádia. A Nádia é sua esposa, a Nádia pode. Eu esqueci que para sua esposa você não pode contar, não pode contar para o planeta, né? O planeta islâmico você não pode contar, mas para sua esposa... Mas um dia depois que eu encontrei com ele, ele foi buscar o Cher El Abiduni e ele falou assim pra mim, não, olha, eu sei que você não quer que eu conte pra ninguém, mas pro Cher El Abiduni você precisa contar, porque você foi aluna dele, né? Você teve aula com ele, né? E você tem que, e ele vai pedir pra você fazer a charrada com ele de novo. Eu faço com ele, trocentas vezes, não tem problema. E aí o Cher, né, tava chegando no aeroporto, ligou pra mim e falou, olha, a Francisca quer te falar uma coisa. Aí conversei com ele. Então, eu acho que esses dois me acolheram muito, né? E aí, aos poucos, eu fui contando para as pessoas. E eu falei para o Cher de rádio que era o seguinte, eu vou contar conforme o meu coração diz que eu posso contar. Então, um dia um amigo chegou perto de mim, olhou assim da faculdade. Nossa, você tá diferente, né? E assim, não tinha lenço, não tinha roupa islâmica, não tinha nada disso. Não ficava falando de islã para ninguém. Você tá diferente. Você não vai contar o que está acontecendo? Assim, aí eu perguntei, esse diferente é bom ou é ruim? Não, é excelente, você tem alguma coisa diferente de você. E aí eu contei para ele, nossa, França, que maravilha, não sei o quê. E aí eu fui contando, uma aqui, outra ali, no meu Facebook, algumas pessoas desconfiavam, outras não desconfiavam, e aí eu fui contando. E o lenço nada, né, gente? E aí eu falei para o Cher que todo dia eu chorava, e que eu dizia para ele, eu não vou conseguir colocar o lenço, porque a universidade é muito cruel, não vou conseguir colocar o lenço, e eu me sinto de lenço, eu me sinto de lenço. E ele disse assim, para com essa sua agonia, eu vou te dar uma fátua, que você é professora universitária, e por isso eu não vou usar o lenço. E aí, assim, é lógico que ele usou o mecanismo para me tranquilizar, porque eu me martirizava a ausência do lenço, né? Aquilo me doía. E aí veio, há 2 anos atrás, né, de lá, né, eu fui presenteada com o Hajj, né, e foi muito engraçado que no dia que me ligaram, dizia, professora, a senhora foi sorteada para o Hajj. E aí eu dizia para o Ahmed Khalaf, não, tudo bem, não tem problema que eu não fui sorteada, eu entendi errado. Não, Ahmed, tem, ela sabe o momento de cada um. E desliguei o telefone, aí ele me liga de novo. Professora, a senhora não entendeu. Eu estou dizendo que a senhora vai fazer o Hajj.
Aí eu falei assim, não, peraí, o Raj, Meca, Medina, Raj, né, Atauá. Aí eu comecei a falar assim, professora, é isso, a senhora vai fazer o Raj esse ano. A senhora já traz seus documentos, assim, assado, vai ter um grupo, e a senhora foi avaliada, e foi aprovada, e não sei o quê. Eu passei um mês chorando, mas era um mês chorando antes do Raj. Um mês que eu ligava para o Shebukai, que aí tem essa alma boa que está no Brasil há 10 anos do Shebukai, e ligava para o Shebukai, eu vou morrer. Por que, professora? Não, porque eu estou sentindo que eu vou morrer. Assim, professora, por que a senhora vai morrer? Porque eu vou fazer o Raj, eu vou morrer, Neca. Eu sinto isso todo dia. Professora, a senhora não vai morrer, Neca, eu vou, Neca. Eu sinto isso, é muito forte, porque eu vou morrer, Neca. E aí eu chorava. Aí teve um dia que ele disse para mim, isso que a senhora está sentindo é o Raj do coração. Primeiro a gente faz o Raj do coração, depois a gente faz o Raj do corpo. E aí na hora eu não entendia direito. Eu só sei que eu fiz o Shej Raj prometer para mim a dos meus filhos. E eu disse para ele, chefe, eu vou morrer nessa viagem. E ele olhava para mim, cara, não bate muito. Então eu só vou pedir, meus filhos não vão precisar de dinheiro, meus filhos estão adultos, meus filhos não, mas eles vão precisar de alguém que cuide deles espiritualmente. Porque quem vai, eu falava para esse chefe, eu vou morrer, quem vai encaminhar meus filhos para o Islã? O pai não acredita em nada, minha família não é uma família muçulmana. E eu dizia, chefe, eu preciso que o senhor me prometa que se eu morrer, os meus filhos eles vão estar sendo encaminhados. Eles vão estar sendo cuidados. Aí o chefe, pode ir, está prometido. Né? E eu tinha uma ideia sempre, como pesquisadora, de escrever a minha tese de livre-docência, que eu defendi no ano passado, né, para ganhar um outro grau, né, então não sou mais doutora, sou livre-docente da universidade. E parte da minha tese de livre-docência é sobre o Raj, na perspectiva feminina. E eu sempre tive... na comunidade, as pessoas, a professora é feminista, a professora é feminista, a professora é feminista, que canseira. Não, a professora estuda jurisprudência. E estudando jurisprudência, eu cobro dos homens aquilo que está na jurisprudência. Se isso é ser feminista, então, feminista. Mas eu leio, né, eu estudo. Né? E aí, uma das coisas que eu não entendia é essa coisa de você fazer o Raj só na companhia masculina. Só na proteção masculina. No caso, eu fiz o Raj porque eu tinha mais de 45 anos e eu estava num grupo, então isso é permitido hoje pela Arábia Saudita. Né? Mas quando eu estava lá no Raj, eu entendi o porquê da proteção masculina. Porque o Raj é muito difícil. O Raj ele é muito sofrido para as mulheres. E é um processo de... aí eu entendi a morte, porque a morte vinha. Porque o Raj é uma morte. E é um renascimento. Então, quando eu olhava aquela situação de dormir em Mina 4 dias, de ver a fila do banheiro, de ver as mulheres ansiosas, de ver as pessoas nervosas, de ver os vários africanos dormindo naquele sol de 50 graus, porque nós fazemos o Raj de 5 estrelas. Aquelas pessoas que estão lá, elas fazem o Raj de verdade. Porque elas vendem o que elas têm para estar lá em Meca. Né? E eu observava tudo aquilo, chegou um dia, eu cheguei para as mulheres e falei o seguinte para elas. A gente recebia umas marmitas, né, em Minas. Eu fiquei 4 dias em Minas, meu grupo, ficamos 4 dias. E eu olhei para as mulheres e falei, olha, nós aqui, essa quantidade de comida, ela é insuficiente para homens, mas ela é mais que suficiente para nós mulheres. Lá fora tem um monte de irmãos que eu não sei nem se comem, né? Porque eu não sei nem se eles conseguem dormir. A gente podia separar uma parte dessa comida, né, que a gente não vai comer toda, e distribuir lá fora. Então, todas as refeições da manhã e da noite a gente fazia isso. Então, as meninas mais jovens, né, elas saíam e entregavam as marmitas para as pessoas que estavam lá fora. Porque a gente, e não só para as pessoas que fazem o Raj, mas para os comerciantes. Porque o que eu via era muita pobreza.
era muito sofrimento, né? E vinha muita coisa errada, né? Então, o que era errado? Era as pessoas reclamarem, porque a gente essa porta quebra, porque essa comida não sei o quê, e eu dizia assim, mas não é uma viagem para Paris. Você não pagou o pacote para Paris. Você não veio ver a Torre Eiffel. Como que você quer encontrar Deus? Como que você quer estar na casa de Deus sem passar por tudo isso? Subhanallah. Né? E aí, aquela coisa aí, eu ficava em silêncio, pegava a minha máscara e ficava, né, fazendo meu zikr ali, em silêncio muito tempo. E aí eu lembrei do tempo que eu tive em Oxford. E aí a gente lembra um pouco das comunidades. Eu já circulei em muitas comunidades, Marrocos, Turquia, em Oxford, a comunidade dos estudantes de lá, né, o próprio professor Tariq Ramadan. E eu lembro que quando eu coloquei no grupo, né, do professor Tariq, olha, estou indo fazer o Hajj, o irmão me escreveu em inbox, né, separado no celular, falou assim, Franci, fala meu nome em Arafat. Só fala meu nome em Arafat. Eu não tinha noção do que era Arafat. Aí uma outra irmã também do grupo Ramadã me escreve, Franci, fala meu nome em Arafat. E eu anotando, né, o nome das pessoas, né? E quando eu chego em Arafat, o primeiro nome que eu falo para Allah subhanahu wa ta'ala é Muhammad Mamini, né? Nussi chamando. E comecei a falar o nome das pessoas. E entender que o Hajj é Arafat. E assim, depois disso já teve 2 Adha. Então quando chega o Eid, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste. É triste assim, no sentido de saudade, né? Porque a gente sabe que quando a gente comemora aqui, é o dia mais difícil do Hajj. É o dia que a gente suplica mais. É o dia que Allah testa a nossa paciência, testa a nossa fé, testa o nosso conhecimento. E aí qualquer livro que eu tenha escrito, qualquer texto que eu tenha escrito, me perde completamente o valor. Qualquer presente que eu tenha ganho, aquele é o maior presente. Né? Então, nos 2 anos seguintes, né, 2018, 2019, que foram amigos meus, o máximo que eu pude pedir para eles, fala meu nome em Arafat. Porque alguém que fala o seu nome em Arafat só pode amar muito você. Porque aquilo é o Islã. Aquele momento não é um momento qualquer. Aquele é um momento de devoção e de entrega que você fala... não sei se foi o Cheryl hoje, não, foi a Riva que perguntou assim, Francis, se você ganhasse o Hajj de novo, você iria? Eu iria 1000 vezes ao Hajj. Eu faria 1000 umras se eu pudesse. Mas eu faria 10.000 vezes o Hajj se eu pudesse. Uma vez eu escutei de uma muçulmana que ganhou o Hajj e ela disse que ela não iria. Eu disse, e eu não era muçulmana, mas por que você não vai? Porque eu não estou preparada. Eu queria entender, mas por que você não está preparada? Não, porque você tem que fazer o Hajj, você tem que voltar de lenço. Aí eu falei assim, mas o lenço? Não está escrito em lugar nenhum que você tem que fazer o Hajj e voltar de lenço. Né? E aí, quando eu voltei, algumas pessoas me perguntaram, mas você não voltou de lenço? E eu, na primeira vez, eu não respondi, na segunda eu não respondi, na terceira, se não era só conta. O lenço que vai carregar sou eu. O lenço que vai carregar sou eu e Allah é que vai decidir a hora do meu lenço. O lenço está dentro de mim. O lenço não está fora. Isso aqui é uma coisa externa. Isso tem que estar construído dentro, não fora. Quem constrói de fora para dentro não usa o lenço. Está usando um pano. Hijab não é pano. Hijab é comportamento. Hijab é... que todo dia a gente erra e todo dia a gente tem que melhorar. Então o hijab não é se é amarelo, se é vermelho, se é roxo, se é comprido, se é pequeno. Lembrar para a mulher que todo dia a gente precisa melhorar. Que é para segurar a gente, porque a gente quer avançar na cabeça de alguns, né? Então na hora
Não vou avançar agora, vou pensar um pouquinho mais. Espera aí. Vou avançar de outra maneira, mais doce. Né? Vou mais calma, vou pensar. É um freio, e já é um freio. Ele te segura. Se você, às vezes, eu pego muito ônibus em Ribeirão, assim, para viajar para São Paulo, aí você tá com aquela cara feia, assim, pera, assim, eu sou muçulmana, eu preciso sorrir. Porque tá de hijab, a pessoa já olha assim, aí não sorri, aí assim. Aí a pessoa já desarma. Já não é uma mulher bomba. Né? Então já desarma. E isso o Hajj me trouxe. E quando eu voltei, eu não sei quantas pessoas aqui fizeram Hajj, mas eu suplico para todos os muçulmanos, e suplico todos os dias para que todos os muçulmanos façam Hajj. Eu fiquei muitos dias que era uma sensação que eu flutuava. E eu falava pro chefe, assim, chefe, o que é isso? É uma sensação da paciência. Então, se eu vejo uma fila grande, até hoje, eu vejo uma fila grande, eu falo assim, subhanallah, o Hajj nunca acaba. Hajj nunca acaba. Né? Eu vejo um trânsito assim, quem está em São Paulo, aquele trânsito, um monte de carro, subhanallah, Hajj não acaba nunca. E aí aquela paciência com aquilo, né? E aí eu falava pro chefe, assim, eu choro todo dia, né? Lembrando o Hajj, ele falou assim, olha, são 21 dias. É um efeito que vai indo, né? E depois desse tempo todo eu fiquei... escrevi, né, a tese sobre metade dela, né, a tese de livre-docência, metade é sobre o Hajj, na perspectiva feminina, vai sair publicada no ano que vem, por favor, comprem, né? Eu vou ficar rica, né? Aí a intenção é essa, vou lá, da pessoa ficar rica um dia. Imagina, com um livro você não fica rico nesse país. E é um livro pequenininho que eu falo do Hajj na perspectiva da performance e do sofrimento. E tem uma história que eu gosto de contar, 2 histórias do Hajj para as mulheres que eu conto no livro. Eu estou fazendo um spoiler do livro já, né? Mas uma em Medina, quando a gente chega, porque nós entramos por Medina, o meu grupo, e todo mundo sabe que todo mundo quer visitar, né, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo mundo quer estar perto dele, né? E as mulheres têm um horário especial, né? E a gente não pode o dia todo, o nosso horário é noturno, um horário pequeno. E olha, eu vou dizer para vocês, é esse tamanho aqui, ó. Então vocês imaginem essa sala, exatamente esta sala, lotada de mulheres. Não dá para andar. Eu olhei, eu falei assim, eu sou teimosa, e eu disse, eu vou fazer 2 racás ali naquele meio, atrás daquela senhora sentada na cadeira. Pensando, né, a louca, né? E aí eu nem conseguia olhar para que lado ficava, né, o profeta nacional, que lado que ele ficava. Não conseguia, né, porque era aquele quadradinho. Aí eu entro, faço 2 racás ali atrás daquela senhora, e quando eu levanto, eu falo, mas onde é? Aí uma moça que entendia português, né, uma argentina, ali, na hora que ela falou ali, eu comecei a chorar. Aí eu chorava. E eu falei assim, bom, não posso ficar aqui, porque as pessoas vão ter que entrar, né? Tem que sair em algum momento. Aí eu comecei a sair. Fiz 12 racás, né? E continuava chorando. Aí eu peguei o meu celular, vocês vão ler isso na tese, eu não vou repetir isso ipsis literis, porque eu não vou lembrar todas as palavras. Mas eu peguei o meu celular, que eu não conseguia mais andar, me deu um pânico, assim, uma coisa, e eu gravei pro chefe de rádio, coitado. Ele acompanhou todo o meu rádio à distância. Quem mandou ele aceitar a minha chamada, né? Quem mandou ele ouvir a minha chamada 2 vezes. Aí eu falei assim, chefe, como é que pode eu estar aqui nesse espaço tão pequeno e eu consigo visualizar o profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Eu consigo ver ele andando com as suas esposas. Um homem que era bom para as mulheres, um homem que cuidava das suas mulheres, um homem que era honrado, um homem que costurava sua roupa, que limpava sua roupa, que limpava sua casa, que ajudava sua mulher. E hoje, chefe, como é que pode esses homens muçulmanos que não cuidam das suas mulheres, que não respeitam suas mulheres, que maltratam suas mulheres? Nós temos na nossa comunidade até espancamento de mulheres. A gente tem desunião, a gente tem traição, a gente tem violência doméstica. Como é que pode o profeta ter sido o nosso exemplo e a gente não ver isso estampado no rosto dos homens muçulmanos? E eu falo, e chorando, né? Porque a pessoa está falando normal aqui, a pessoa está chorando. E aí, depois que eu falei,
Voltei, fiz 2 facadas, fui embora. Aí o chefe me mandou uma mensagem, um áudio, né? Tirando rindo da minha cara, né? Assim, eu comecei a ouvir o seu áudio aqui, mas como o chefe Mohamed Bukai estava do meu lado, eu pus o áudio para ele ouvir. Nós estamos rindo aqui de você. Aí eu, tá vendo? Tinha que ser homem. Porque se fosse mulher, ia rir, ia chorar, ia se emocionar, e não sei o que, né? Brincando comigo. E aí era aquela sensação de que o Islã, não é o Islã que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. O Islã é perfeito, Deus não precisa da gente para nada. Nada, nada, nada. Ele não precisa da nossa salat, ele não precisa do nosso jejum, ele não precisa da nossa devoção. Deus não precisa da gente. E aí, quando eu fui para Meca, quando a gente faz o tawaf, né? E aí deu primeira volta, segunda volta, na terceira volta, na quarta volta. E eu, assim, é muito estranho, né, pra gente. E as pessoas querendo colocar a mão, né, na Kaaba, e eu não quero pôr a mão. Não faz diferença, porque Deus não é ali que Deus está. Não é no objeto que Deus está. Né? Deus está em todos os lugares. Ele é muito maior que o objeto. Né? E aí, fazendo, né, as orações, quando a Maná, eu tenho 5 minutos, eu achei que era isso, que já era uma plaquinha de 5 minutos. Na academia a gente faz assim, 5 minutos, né? Assim, tipo, pode encerrar. Achei que era isso. Querem que ela encerre em 5 minutos? Não, viu? Aí eu sei que a Maná, que é a esposa do Cher, ela falou assim, estamos na 4ª volta. Quando ela falou, estamos na 4ª volta, a luzinha verde, eu comecei a chorar. Eu disse, gente, eu vou passar esse rádio todo chorando. Né? E já está acabando. Aí eu falei, não, mas já está acabando, só faltam mais 3 voltas, né? Já acabou, né? E aí quando acabou, a gente foi tomar a água de Zamzam. Todo mundo sabe da história, né, de Agar, todo mundo sabe, né? Que a Agar estava com o seu filho Ismael no colo, para quem não sabe, né? O profeta Abraão deixou Agar no deserto e ela estava com o filho, não tinha o que dar de comer e beber, começou a andar de um morro para outro, né, de Safa e Marô. E eu peguei o copo de água, tomei o primeiro gole. Aproveitar, né? Fazer a performance, né? Tomei o primeiro gole, né? Aí eu senti uma diferença na água. Quando eu tomei o segundo gole, né? Tomei o segundo copo, assim, tomei o copo todo de uma vez. Eu comecei a chorar e pedir a Agar. Né? Depois eu até falei com o chefe, será que eu fiz errado? Mas não era. É como se aquela mãe tivesse em mim. Eu tenho 3 filhos homens. E eu pedia para a Agar, não deixa meus filhos morrerem sem serem muçulmanos. Aí eu pedia para ela e falava para ela, você caminhou buscando água, a gente começou a chorar nessa hora. Você caminhou pedindo água para o seu filho. Eu quero que os meus filhos tenham essa água. Eu quero que os meus filhos tenham esse conhecimento. E aí eu pedia, Agar, pede para Deus. Você tem mais créditos que eu. Você é muito mais perfeita que eu. Atende o meu pedido. Não deixa meus filhos morrerem fora do Islã. Caminhem eles, caminhem o coração deles, caminhem a alma deles. E eu bebia água, e quanto mais eu bebia água, mais eu chorava, mais eu pensava nos meus filhos. Então, essa parte do Hajj, para mim, era a parte dos meus filhos. E aí era muito forte, porque para uma mãe, depois de Allah subhanahu wa ta'ala, a coisa mais sagrada é seu filho. Uma mãe dá a vida para o seu filho. Uma mãe é capaz de suportar qualquer coisa pelo seu filho. Então, aquele momento, para mim, acho que era do Hajj, era um momento que eu falava, Allah, se me trouxe aqui, dará aos meus filhos se Ele quiser. É Ele que decide. Não sou eu que decido absolutamente nada nessa vida. Gente, estou chorando, né? Se perceber. Quem fez o Hajj sabe. Difícil. Mas é isso, né? Então, tentar me recompor, assim. Daqui 3 horas as lágrimas passam. Mas eu acho que
O que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje o meu conhecimento, sem a minha fé, não significa nada. Esse ano eu passei por coisas muito difíceis no Marrocos. Você sabe, né? Muito difíceis. Mas antes de ir, eu fiz muito salat da orientação e eu disse: se isso não for bom para mim, você me avisa. Se alguma coisa der errado, me avisa. E ela me avisou e eu voltei. Né? Então a gente tem que estar sempre em sintonia. A gente tem que acreditar no destino. E a gente tem que acreditar que tem uma coisa reservada para nós. A gente tem que acreditar que a coisa é a nossa devoção, é o nosso conhecimento, é aquilo que eu falo para as mulheres. Não adianta brigar com o marido, não adianta desejar o marido, não adianta se você não tem conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento não podia sair na rua. Uma pessoa sem conhecimento não poderia falar bom dia, porque você precisa ter o conhecimento. Não existe a fé sem conhecimento. A fé sem conhecimento, ela é o radicalismo. Ela é o extremismo. Por que a gente vê hoje muitos muçulmanos extremistas? Porque eles não têm conhecimento verdadeiro. Eles não estudaram. Porque a fé é o conhecimento. Então, quando a gente pensa, eu como pesquisadora, quando eu comecei a pesquisar, mais de 20 anos atrás, falava com um senhorzinho árabe: por que o senhor faz isso? Ah, porque o pai fazia. Ele não sabia por que ele faz assim. Ele fazia por fazer. E quem faz por fazer, é lógico que tem dia que você está cansado, né? Se a Laícha for às 9 horas, eu já estou com o terceiro sono. Você está cansado? Quem é que nunca rezou sem estar rezando? Quem é que nunca rezou? É mentira. Se disser toda vez que eu rezo, estou rezando. Não está rezando. Por isso que a gente tem que é treino diário, né? A devoção é um treino diário, é um exercício diário da nossa fé. Né? Então, por isso que acho que todos esses processos, todo esse conhecimento que a gente tem e que a gente vai adquirindo, vai dando fé. Por exemplo, uma vez uma pessoa me disse: o que o Hajj te ensinou? A ter medo. Hoje eu tenho medo. Tenho medo disso tudo que eu acabei de falar para vocês, por exemplo. Tenho medo, fiz toda a súplica de Moisés antes de entrar. Né? Tenho medo porque isso, eu vou dizer para vocês, é como eu compreendo o Islã. Isso é como eu sinto o Islã. E eu não posso impor essa minha experiência na experiência de vocês. O que eu posso dizer: olha, eu passei por esse processo. Cada um, se for contar a sua história, mesmo de ser nascido muçulmano, né? Ah, nasci no Islã, tá? Hoje até falando com a Rima, ela disse que no Líbano viu uma menina de 8 anos com lenço. Mas será que ela tem consciência desse lenço, né? Dessa devoção? Como é que isso... Então, cada um tem a sua experiência. Cada um tem um encontro com Deus. Por exemplo, eu amo Marrocos. Eu amo a Turquia. Porque no Marrocos eu tive uma experiência mais bonita entre as mulheres. Mais bonita, assim, as pessoas nunca... Elas ouviram uma fala minha, duas moças, uma fala que era uma fala que eu li em inglês, foi traduzida no árabe, porque eu não vou ler em francês, porque eles falam francês muito bem, e o meu francês está enferrujado, e eu vou ler em inglês, né, a minha fala, e ainda vou ler para não gaguejar com a minha fala. E elas ficaram tão encantadas que elas me raptaram, essas moças, e eu conheci um outro lado do Marrocos através dessas mulheres. Né? E a Turquia, quando toca o azan, a Turquia, você já está no outro planeta, né? Você já está no paraíso, né? Porque aquelas mesquitas, aquelas pessoas, aqueles gatos que entram e saem, eles te dão essa atmosfera que, assim, se você não encontra Deus, filho, olha, você é de pedra. Porque não tem como não encontrar Deus disputando aquele azan, você agradece milhões. Eu lembro que a última vez que eu estive na Turquia foi no mês do Ramadã, em 2016. E eu cheguei horas antes da bomba. Não sei se vocês lembram da bomba que teve no aeroporto da Turquia, de Istambul. Eu cheguei horas antes, meu voo chegou horas antes.
E aí eu cheguei, eu fui para uma casa de estudos do Said Nursi e assim, celular desligado, né? Quando eu peguei o celular, os meus filhos, mãe, cadê você? Onde você tá? Mãe, onde você tá? Aí eu disse, gente, o que é isso? Você sabia que eu estava vindo para a Turquia? Vocês estão doidos? Vocês enlouqueceram? Mãe, estourou uma bomba no aeroporto, a gente ficou olhando o horário do seu voo, porque eu estava em Oxford, né? Eu estava 6 meses fora de casa. E assim, tá, uma bomba no aeroporto da onde? Da Inglaterra? De Londres? Não, da Turquia, de Istambul. Mãe, aí o Dudu vira assim, mãe, sou louca, sai daí, pelo amor de Deus. Nossa, tá falando até de Deus agora, né? Virou até mano, falando em nome de Deus, né? E aí eu fui olhar e realmente, horas depois que eu cheguei, a gente estava lá no curso, então nem estava ouvindo as notícias e a questão da bomba. E eu falo para eles, sempre, se eu morrer fazendo aquilo que eu amo, que é estudando o Islã, vocês podem ter certeza e pode ficar tranquilos, minha mãe morreu feliz. E a minha mãe, toda vez que eu viajo para o Marrocos, para não sei o quê, para estudar alguma coisa, eu estou indo viajar. Posso morrer em qualquer lugar, mas se eu morrer lá estudando, tenha certeza que eu serei a pessoa mais feliz do mundo e tenha certeza, não precisa nem mandar buscar o corpo da sua mãe. Lá eles enterram, lá eles deixam, lá só façam uma coisa para mim, vão na minha Salat Janaza, que eu já cumpri todos eles. Vocês têm que ir na Salat Janaza escutar o chefe recitando e assim, eles já sabem, né? Então eu brinco com eles para ter essa experiência e esse reconhecimento, né? Acho que é isso, né? A gente pode abrir, vocês podem perguntar. Escutamos essas palavras que saiu do coração para entrar diretamente no coração da professora, nossa irmã, Haja Franci. Eu queria que, das perguntas também, participarmos com as perguntas. Uma pergunta, eu vou dar espaço para quem quiser fazer a pergunta. Tá bom. Mas o primeiro a perguntar vai será eu. Só que a minha pergunta é um pouco... Meio machista. Cadê a Mari para dizer que o pai é machista? Cadê minha filha? É porque o Sheik tem que começar tudo, né? Na sua, o Sheik tem que começar. A pergunta que eu tenho é como que você enxerga... Uma pergunta fácil, então vamos mudar essa pergunta, né? Como você enxerga? O que você fala para uma comunidade muçulmana que já existe a necessidade da comunidade muçulmana, a importância começa na mesquita, começa com o salat, a oração, com a aula, mas não é só isso. Esses eventos sociais e familiares, qual é a importância do evento social e familiar da construção de uma comunidade? Agora eu compliquei? Não. É a pergunta do sociólogo, né? É a pergunta do sociólogo. Olha, a comunidade muçulmana é uma família. Família briga, família se ama, família tem filho rebelde, tem filho bonzinho, família tem filho deficiente, tem filho inteligente, família tem negro, branco. Aí vamos lembrar o último sermão do profeta Muhammad nessa loja, né? O Islã não é uma religião de árabes, nem de não árabes. O Islã não é uma religião de brancos. O branco não está acima do negro, o negro está acima do branco. Os homens não estão acima das mulheres e as mulheres também não estão acima dos homens. Claro. Dos homens eu falo mais forte, né? As mulheres estão sempre acima dos homens, aqui, né? Mandando. Né? Quem manda em casa são as mulheres sempre. E fora também. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez uma religião perfeita, uma religião da igualdade, né? Uma das coisas que me entristece como pesquisadora, né? Tudo que eu aprendi sobre o Islã, eu aprendi com os árabes. Tudo. Eu devo aos árabes o que eu aprendi sobre o Islã. Mas também devo aos árabes aquilo que não deve ser o Islã, né? Porque essas perguntas que eu disse para vocês, quando chega uma brasileira, você é brasileira, parem, né, com isso. É família. Família não tem
tem distinção por que o fulano chegou, por que o fulano assim. Tem pessoas que eu penso assim, ela testa a gente. Ontem eu estava falando com o Cher, né, de uma pessoa, e ele falou, olha, ele estava me contando uma história assim, Cher, olha, essa pessoa está aí, porque ela está testando, o Cher disse isso, né? Está testando a gente para saber como é que a gente lida com essa pessoa. Essa pessoa tem uma dificuldade X, né? Como é que a gente lida com essa pessoa no nosso meio? É um teste. Sei lá, essa pessoa tem uma perna que é manca, e quando toda vez que ela chega para a gente chuta na minha canela. Pô, mas chuta na minha canela. Ela chega e chuta a minha... Ela está testando você para saber como é que você lida com esse irmão. É muito difícil, gente. É muito teste, não é não? É muito teste. Você imagina um irmão que vem lá do Marrocos, não fala a língua, ou vamos pegar um sírio. A gente viu em São Paulo os refugiados sírios, os refugiados do Congo, os refugiados da Nigéria, né, de guerras do Sudão, chegando, e os muçulmanos, não vou receber, porque... Como não vai receber? Como não vai receber um refugiado? Como não vai receber uma pessoa que está necessitada de tudo, que viu a sua casa... eu lembro de uma história que a gente acompanhou, os palestinos em Mogi, de um senhorzinho que... uma psicóloga veio falar comigo, professora, tem um senhor que ele não dorme, passa a noite inteira andando para lá e para cá. Aí eu falei para ele, chama um intérprete, vamos conversar com ele, chama alguém que fala árabe. E eu cheguei para ele, assim, eu falei, coitado, senhor, né, eu sou Muhammad, o que é que está acontecendo? O senhor não consegue dormir, porque... E a menina traduzia, o que é? Sua cama está com algum problema, o senhor está sentindo alguma dor, o senhor precisa de um médico? Ele olhou para mim assim, porque as pessoas não perguntavam para ele. É muito silêncio, minha filha. Eu só dormia com a bomba. Ele estava acostumado a ouvir bomba. Então, assim, quantas pessoas a gente deixou de tratar, de receber com carinho, porque eram refugiados, não têm dinheiro, não falam a língua, ou quantos brasileiros chegam pra gente e a gente não tem paciência. Não sabe, não, é mais uma, é teste, gente. Se a gente colocar que aquela pessoa, aquele espinho daquela rosa, que ali nos incomoda, a gente olhar e dizer, isso é teste, isso é teste. É o teste para a nossa paciência. Tem dia que a gente quer chutar, não quer? Todo mundo quer chutar. Todo mundo diz, esse borrando lá, não aguento mais, esse borrando lá, vai jogar aqui, pessoal. Já até levanta, já veio de lado, mas é um teste. A gente, é uma prova, a gente não tem que fazer prova na universidade, não tem que fazer prova na escola, é a nossa prova. E a gente é reprovada, eu sou reprovada todo dia. Porque tem dia que eu quero matar uma meia dúzia. Doutora, eu dou aula em escola pública, rede pública. Eu venho, assim como o Chefe Rodrigo, eu venho acompanhando, nós como professores, a gente vem acompanhando o que está acontecendo no Brasil, na sociedade brasileira, nesses últimos anos aí, né? Então o que acontece? O jovem, nossa cultura hoje, machista, concordo. Né? Porque para você ser homem, você tem que fazer certas coisas, mesmo você sendo muçulmano. Para você ser um muçulmano, você tem que seguir a sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Você tem que proteger sua visão, você não tem que ficar molestando as pessoas, você tem que não olhar nas pessoas, bulinar as pessoas, respeitar os filhos, respeitar o vizinho, respeitar as mulheres. Isso eu concordo com a senhora. Isso é sunna, isso é profeta, isso o profeta ensinou, sallallahu alaihi wasallam. O profeta ensinou a gente a olhar para dentro da gente, não olhar para fora das pessoas. O profeta era uma pessoa introspectiva, assim como os outros profetas. Eles meditavam dia e noite nas pessoas, sobre os problemas das pessoas. E o que nós estamos fazendo no dia a dia? O que nós estamos fazendo no dia a dia? A gente está olhando o que está torto e não está olhando o que está dentro da pessoa. A gente está olhando a cor do sapato da pessoa, mas não está vendo o nosso problema, o problema das nossas famílias. Todos nós temos problemas aqui, alguns maiores, outros menores. Viver é ter problema, eu concordo com a senhora, ter espinhos. Mas será que eu estou resolvendo os meus problemas da minha família? Será que eu estou tentando ver o problema das outras pessoas e não estou olhando a minha família?
Porque, na minha interpretação, posso estar errado, nós temos medo de olhar para nós mesmos. E a gente projeta nas pessoas o medo que nós temos de olhar em nós mesmos. Então, o que é Islã? Islã é introspecção, pessoal. Islã é olhar para dentro, é meditar de noite, é ouvir, é ler, é ouvir, é se pôr no lugar das pessoas. Isso é Islã. E as pessoas nos veem, eu vejo isso com meus alunos. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, eu sou um cara, como todo ser humano eu estou errando. Todo ser humano eu estou errando. E eu já ouvi dos meus alunos isso. Olha, o muçulmano dá aula, bem. Olha, o muçulmano se preocupa com as pessoas. Porque eles ouvem de noite que o muçulmano joga bomba, que o muçulmano é estranho, não olha para a mulher, o muçulmano se segue a sunna, não pode ir lá e falar, ô gata, não sei o que, vamos lá sair para resolver. Não é isso não é Islã. Isso não é Islã que eu aprendi. Isso não é Islã que eu quero. Porque isso não é Islã. Isso não é Islã. Isso aí é um estereótipo, isso é um estereótipo da nossa cultura. Isso é fruto da nossa sociedade machista, isso é fruto do capital e de outros interesses que estão por trás, que estão infectando a mente dos nossos jovens na comunidade. Isso não é Islã, gente. Isso a gente tem que acordar. Gênero, tudo que for porcaria que a mídia vende, isso não é Islã. Isso não é Islã, isso é produto da cultura. A cultura molda as pessoas, nós somos um construto social. A nossa identidade como ser humano é forjada pelos valores da sociedade, pela mídia, pelo capital. Isso é o ser humano. O ser humano nasce ser humano, homem, mulher, mas a cultura forja o indivíduo. E isso a gente precisa ensinar para os nossos jovens. Eu, na sala de aula, falo para vocês, para a comunidade. Todo dia eu tento passar para os meus alunos isso. Eu não posso ensinar Islã para eles, mas eu falo, respeita. Respeita o colega, respeita o professor. Isso eu tento. Sou careta. Às vezes eu entro em atrito com meus alunos, muitas vezes eu entro em atrito com meus alunos para essa diferença. Mas é isso que eu quero passar. Eu acho que isso eu estou dizendo da minha parte como brasileiro, também como a senhora, como a gente fala reconvertido, né? Revertido. Então, assim, é isso que eu quero dar meu testemunho para vocês. Então, assim, vamos parar, gente. Vamos parar de pensar como o Ocidente. Vamos pensar como o muçulmano pensa. Islã é uma coisa, cultura brasileira é outra. Não é a mesma coisa, gente. Vamos parar com isso. Põe na cabeça. Islã é Islã. Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Introspecção, respeito, valor à família, respeito à esposa, respeito ao vizinho, respeito aos alunos. Isso é Islã. O resto é cultura brasileira que foi forjada pelos interesses do capital, pelos interesses... Cultura brasileira, cultura árabe, cultura turca, cultura... Então isso a gente tem que aprender a separar. Desculpa dizer isso aí, porque isso realmente é uma coisa que irrita muito, entristece. Nossa, eu vejo, me põe no lugar da senhora. A senhora sofre preconceito por usar o lenço. A senhora sofre preconceito porque você é casada. Gente, muçulmano é muçulmano. Muçulmanos somos uma. A gente segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É isso, é Islã. Cultura brasileira é outra coisa. E cada um faz sua escolha e segue seu caminho. Desculpa só. Deixa eu complementar. Muito obrigado ao senhor Gabriel pela essa colocação também, complementando. Por favor, professor. Algo a comentar? O quê? O Gabriel, acabou de falar. Não, Manifesto. Não, ele está só... Depois não olhar para o professor. É isso? Não, é isso. Quer que eu faça réplica? É isso? Vai lá. O mesmo problema que a senhora conhece, a Rebeca lá em Campinas, Lênis também. A Rebeca está estudando aqui. Então passou o mesmo problema da senhora, ela relatava para a gente. O grupo lá relatava. Esse problema não é árabe. Como é que é? É igual eu fui em Foz do Iguaçu uma vez, eu queria ir na mesquita. Onde fica a mesquita? É a igreja do árabe. Nós temos estereótipo, não é a igreja do árabe. Islã é para todos, para chinês, brasileiro, paraguaio. Islã, o profeta revelou, sallallahu alaihi wasallam, para toda a humanidade. Não é privilégio de um egípcio. Ah, porque o egípcio é melhor que o brasileiro. Não. Se você é uma pessoa correta, mais correta, você tem maior valor. Eu acho que essa coisa do correto, do melhor, eu acho que só Allah sabe quem é melhor. Só Allah sabe. Ninguém sabe quem é melhor, ninguém sabe quem vai para o paraíso, o que está no coração de cada um, ninguém sabe. Allah sabe o que está no coração de cada um. Doutora, eu vou acrescentar alguma coisa, por favor. Meu nome é Yasser, eu sou vice-presidente da Centro Islâmico aqui, com muito privilégio. E todos nós que recebemos a senhora aqui, realmente é uma grande felicidade e prazer para escutar. Já escutamos a sua história também com Fadri Kandaria, alguns anos atrás, sobre o Islã do Corão também. E assim, eu confirmo com meu irmão Gabriel, toda a comunidade que está escutando e está assistindo também.
aqui no Centro Islâmico, aqui na Mesquita do Jardim Botânico, alhamdulillah, não estou falando por motivo que eu estou aqui, mas algum que pode falar correto ou errado da maneira neutra, de uma maneira... Alhamdulillah, nós somos aqui nessa mesquita. Se a senhora vai numa oração, Salat al-Jum'ah, você pode contar mais de 15, 20 naturalização. E nós falamos aqui, para construir esse local, a nossa identidade é o Islã. Não é egípcio, não é marroquino, não é brasileiro, não é paquistano, não é... Temos várias. E cada um vem da sua cultura, da sua coisa. Esse aqui respeitamos todos, só que aqui dentro da mesquita, a sua identidade é muçulmano. Não é a diferença entre um egípcio vem, não sei o que, fala que é o Palestina ou do Marrocos, não tem. Temos a nossa identidade aqui, que ela forma esse centro islâmico, essa mesquita. Por isso, alhamdulillah, esse está continuando. Algum vê uma coisa errada, vê uma coisa de discriminação, fala. Declara, olha, algum falou para mim, você é brasileiro, vem aqui para escutar. Não tem isso aqui. Você é muçulmano, entrou aqui. Até mesmo uma pessoa que não é muçulmano, o Sheikh pode confirmar, e que está falando todo dia, e fala para as pessoas, no Khutbah al-Jum'ah, em várias lições, a mesquita está aberta para também quem conhecer o Islã. Ele pode ser de qualquer religião, nós conhecemos, recebemos muitas pessoas, porque nós compartilhamos da primeira coisa que somos seres humanos. Ser humano trata um do outro da maneira de respeito, de tudo isso aqui. Agora, quer aprender sobre o Islã, ninguém vai brigar, ninguém vai aprender, vai conhecer, seja bem-vindo com toda a comunidade. Nós falamos aqui sempre em Curitiba, quem vem também de fora de Curitiba. Algumas, eu não estou falando também, mas aqui está tudo perfeito, não, talvez tenham coisas falhas, alguns errados, mas vamos corrigir. Não pode ficar, eu vi uma coisa errada, eu vou... Não, fala, declara, fala, eu vi uma coisa errada, então vamos corrigir, vamos fazer esse trabalho, porque somos junto aqui, então ninguém... E corrigir no privado, né? Como fazer o professor. Exatamente, precisa alguma coisa precisa realmente, vimos uma coisa no público, dá para corrigir, o Sheikh aqui está orientando e ele está sabendo, alhamdulillah. Então esse aqui... Eu acho que uma coisa que eu aprendi, e isso com a pesquisa, mas eu aprendi muito também errando, por exemplo, eu estou em pé porque eu não consigo ficar, mas assim... Eu estou sentado porque eu sou gordinho. Porque essa coisa de dar aula aí, porque eu me incomoda que as mulheres não me vejam. E me incomoda que as mulheres estão atrás e se eu sentar, ninguém vai me ver. E eu gosto de ser isso, né, gente? Vem aqui pra isso. Né? Vamos combinar. E já conhece essa figura. Mas eu estava querendo dizer o seguinte, o chefe, ele está aqui. Ele é o líder da comunidade. É como se fosse o pai da comunidade. Se você não ouve o chefe, a opinião dele, então, qualquer coisa que eu vou fazer, né, o chefe, a gente está mais próximo agora, mas assim, a gente tem que ter um chefe. Por exemplo, como eu estou em São Paulo, eu tenho uma intimidade, o chefe de rádio conhece toda a minha vida, conhece meus filhos desde pequeno, conhece meu ex-marido, conhece a minha vida toda. Então, eu tenho a intimidade de falar qualquer bobagem com ele, de perguntar qualquer coisa para aquele ser humano. Aquele ser humano já ouviu todas as perguntas. Eu tenho profundo respeito pela autoridade do chefe. Profundo. E uma das coisas que eu aprendi com o chefe de rádio foi assim, quem nasce com a figura do... Porque o que eu escuto também de algumas pessoas, minha religião é entre eu e Deus. Isso é um grande equívoco que as pessoas reproduzem. Sim, porque o que você faz, só Deus pode julgar. Não tenho dúvida disso que é Deus que pode julgar. Mas quem que estudou a Sharia? Quem estudou os hadiths? Quem passou não sei quantos anos estudando numa escola de jurisprudência para aprender, para fazer a khutbah? Alguém aqui estudou? Alguém aqui conhece jurisprudência? Alguém sabe recitar o Corão? Conhece o Corão inteiro? Sabe fazer tafsir? Sabe o que é jitihad? Sabe o que é uma fatwa? Alguém pesquisa fatwa na internet? Quem é que tem conhecimento? Quem é que pode dirigir uma comunidade? Quem é que tem que ser ouvido primeiro? Quem é que tem que ser consultado primeiro? É o chefe. Você pode discordar. Eu discordo do chefe de rádio e ele sabe disso. Discordo e toda vez que eu discordo, eu levo na cabeça. Eu vou lá, faço diferente. E eu falei assim, deu ruim. O que eu disse pra você? Que ia dar ruim. Outro dia eu inventei uma moda lá pra ele. Falei assim, olha, eu vou te contar da coisa acontecer. Porque se der certo, eu corro pra você. Se der errado, também corro. Então eu já conto logo. Porque de uma ou outra eu vou ter que correr pra você. Que aí você vai ter que segurar. Se der errado, você vai ter que segurar.
Vai ter que escutar as minhas lágrimas correndo, chorando, errar. E se der certo, é para você que eu vou correr. Agora tem uma pergunta, por favor. Agora, qual é a diferença entre quando a senhora começou a pesquisar sobre esse Islã, ficou 15 anos? Não, continuo. Mais de 15 anos. Não, se vai assim. Eu sou uma pesquisadora de Islã. Certo. Não, mas antes de abraçar o Islã, vamos falar assim. Quantos anos passou? 15 anos. 15 anos. E depois, então qual é a diferença agora como estava pesquisando sobre o Islã antes de ficar muçulmano e agora a senhora está muçulmana e já está continuando a pesquisa? Olha, é muito difícil. Eu cortei a fala do Che, o Che queria falar. Che, você quer falar antes de eu responder? Desculpa. Não. Não fala. Porque a pessoa faz todo o discurso que ouve o Che, cortou a fala dele, não, faz o discurso... Era só dizer aquilo, repetir, porque a professora disse que é uma família. Família tem de tudo. Né? Esse tio, esse primo, não, vai ter que viver até o dia de morrer. Vai ter que ir lá no Janasa. E vai ficar se arrepender a família. Acabou. Não. Briga para lá fora, vai lá e a pessoa... É família. É que nem filho, né? Briga, quem tem filho homem, briga, vai lá, vamos jogar videogame? Acabou a briga. Ou minha família, assim. Não é? Os meninos lá, quem tem os meninos lá, não tá jogando. Briga, me bateu em mim. Vamos jogar bola? Vamos, mano, vamos jogar bola. Vamos, acabou. É família. Família é assim. Né? Tem que ter amor, né? Mas, olha, como que é teu nome? É muito difícil. Porque eu sou uma pesquisadora de Islã. Meu objeto de pesquisa, meu tema, por exemplo, se você tem uma tese de ser engenheiro, ser professor de história, o meu objeto de pesquisa é o Islã. Eu estudo o Islã. Eu estudo diariamente o Islã. Né? Livros, o que o Ocidente fala, o que o Oriente fala, pesquisadores muçulmanos, não muçulmanos. Então foi muito difícil fazer essa divisão, porque assim, eu passei a ter muito medo, né? Porque como que eu posso estar saindo do Islã falando alguns temas? Então eu tive muita orientação do chefe. Ele falou assim, olha, você é uma pesquisadora, você é uma professora, você tem autorização para tratar de algumas coisas, né? Porque ele fala assim, no caminho dos profetas, os professores estão nos caminhos dos profetas. Então eles vão ter que pesquisar, eles vão ter que estudar como é que vão trazer o conhecimento para as pessoas se eu não duvidei daquilo, se eu não estranhei aquilo, se eu não fui atrás daquilo. Então foi muito difícil. Aí, por exemplo, essa experiência de falar para a comunidade muçulmana, para mim é muito novo. Eu tenho medo de falar para a muçulmana, eu evito. Eu não me furto, assim, eu não me evito, mas eu jamais me ofereço. Né? E eu falei em Barretos, em Guaíra, e para algumas mulheres que me seguem e tal, e aí a gente se reúne e eu falo um pouco assim das mulheres. Mas eu evito, porque eu acho que a gente tem que ter medo daquilo que a gente fala, né? Então eu prefiro falar da academia, do meu conhecimento e da minha experiência. Então, para mim era muito difícil ser pesquisadora e eu ficava olhando, meus amigos antropólogos vão olhar, né? Ah, ela vai defender o Islã agora, ela só vai falar que o Islã é maravilhoso. Eu tinha muito medo desse, sabe? Ah, tudo que ela foi escrever agora que o Islã é lindo, que os muçulmanos são maravilhosos, eu tinha muito medo disso. Porque a Maíra, acho que ela foi embora, mas assim, eu precisava, quando eu vou numa banca, eu critico. E uma das coisas que eu critiquei para a Maíra, pena que ela acho que deve ter ido embora. E eu falei para ela, falei assim, isso aqui tá muito cor-de-rosa, essa comunidade de Curitiba, tá muito diplomática, né? Eu já estava lá, eu vi. Não tem conflito, é tudo irmãozinho, amor, né? É lógico que eu entendo a política dela, a diplomacia dela, né? Mas como antropólogo, né, eu vou cutucar, né? Eu vou fazer críticas, eu vou construir uma análise histórica. Cada comunidade tem, por exemplo, eu vi a comunidade do Paris nascer praticamente, então eu sei historicamente todas as tretas que tem lá. Conheço, estava lá, eu vi acontecer, então como é que foi, como é que se transformou naquela mesquita maravilhosa, naquelas pessoas maravilhosas, enfim, é muita labuta, é muito exercício, né? E aí o que eu fiz? Eu tive um insight de que eu teria que aprender a ser muçulmana e ser pesquisadora sem que a minha religião prejudicasse o meu trabalho, né? No sentido de ser... não vou chamar a Franci para falar porque ela vai falar
como muçulmana, e isso é uma imagem vendida, né, da acadêmica, né? E aí o que eu pensei? Eu preciso ser aluna do professor Tariq Ramadan. E eu pus na cabeça, eu preciso ser aluna do professor Tariq Ramadan. Por quê? Porque ele é um muçulmano acadêmico, professor de Oxford, e eu preciso ver como é que ele faz isso, né? E aí eu mandei um e-mail para ele quando eu voltei do Irã, numa viagem de um congresso que eu fui no Irã, que aí todo mundo falava que eu era xiita, porque eu fui para o Irã, eu morria de rir, sou xiita, eu vou para o Irã, vira xiita, né? E assim, gente, era um congresso. Aí eu sei que quando eu voltei, eu falei, quer saber, eu vou escrever para o professor Tariq. Ele vai me responder mesmo. Aí tinha estourado uma bomba lá em Bataclan, foi 2015. Um mês depois, a secretária dele me escreve. Professora, o professor Tariq disse que você está aceita na Universidade de Oxford, que ele está esperando você, que pode vir. E eu não falei em nenhum momento que era muçulmana, depois que eu falei para ele que era muçulmana. E aí eu fui, né, fiz todo o processo, consegui, levantei o dinheiro, porque é muito, muito caro, consegui levantar o dinheiro, consegui ajuda, enfim, fui. E aí eu tinha a opção como pós-doc, que era um pós-doutorado, ser ou não ser aluna dele, fazer ou não fazer as disciplinas. Aí eu resolvi, não, quero fazer todas as disciplinas dele. E aí, fazendo a disciplina dele, eu estava observando ele. Eu quero ver como é que esse muçulmano age em sala de aula. E aí eu observei. Aí depois ele me convidou para fazer um curso de Sharia, que ele daria durante o final de semana em Londres. Aí fui lá, eu para Londres. Só que nesse curso era para muçulmanos. Acho que quase 90% era de muçulmanos. Muitas mulheres de lenço e tal, não sei o quê. Aí ele começa a falar, Bismillahirrahmanirrahim. Aí tá a diferença. Então, na academia, ele não vai começar a aula falando Bismillahirrahmanirrahim. Mas quando ele está falando para muçulmanos, ele retoma a identidade dele islâmica. Então, isso. Tá, então, quando eu voltei para o Brasil, bom, isso eu já resolvi. Preciso resolver a segunda parte. Qual era a segunda parte? O lenço na cabeça. Como é que eu vou falar de Islã? Eu falar do Shadiat, como é que eu vou falar de Islã como acadêmica e as pessoas vão me ouvir com o lenço na cabeça? Como é que as pessoas vão me dar crédito? Porque elas vão dizer, tá falando assim porque é muçulmana. Tá falando assim porque eu não sei o que. E eu ficava, como é que eu vou fazer isso? Aí teve o atentado da Nova Zelândia. E aqui no Brasil, né, não sei as irmãs aqui, mas em São Paulo, a gente tem muitas irmãs que não conseguem emprego, a gente tem muitas irmãs que foram ofendidas na hora da reza, né? Tem muitas irmãs que aconteceram, uma série de coisas, né? E aí eu falei assim, olha, tá muito fácil para mim, né? Tá muito fácil para mim. Uma professora da USP, muçulmana, que reza, faz jejum, não usa lenço. Não sofre nada, porque ninguém sabe nada, porque se você reza na sua sala, se você faz jejum, ninguém sabe se você está de jejum. Muito fácil, tá fácil para a França. E aí eu fui convidada para dar uma palestra no Direito, na Faculdade de Direito da USP, sobre jurisprudência, né? Eu gosto de dar essa aula, né, baseada nos textos do Tariq. E fui dar essa palestra de jurisprudência, de ciências islâmicas, na verdade, e me vesti, né, pus a minha roupa, né, porque a Faculdade de Direito é bastante formal, pus a minha roupa, tal, olhei no espelho, né, passei aquele, né, mulher que gosta de se arrumar, pus um colar, um sapato, tô bonita. Aí eu tô indo, abrindo a porta, não, mas tá faltando uma coisa, vou voltar lá, acho que essa roupa não tá boa. Aí eu olhei, aí eu falei, tá faltando uma coisa. Aí abri a minha gaveta, né, minha primeira gaveta, cheia de lenço. Peguei um lenço, assim, vou pôr um lenço aqui. Aí pus o lenço aqui, não é o lenço aqui. Pus o lenço na cabeça e fui. Cheguei na universidade, na USP, de lenço na cabeça. Aí as pessoas olhando, a minha aluna veio me buscar, nossa, tá bonita, Franci. Ela ficou olhando assim, né? Nunca mais tirei o lenço da cabeça. Nunca mais tirei o lenço da cabeça. Então, em dezembro, isso foi em março agora, esse ano. Em dezembro eu falei pro chefe de rádio, quero pôr o lenço, 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 eu preciso do lenço, eu preciso do lenço. Aí o chefe falou assim, faz o seguinte, pega uma folha. Pegou a folha, pegou a folha, peguei. Passa um risco. Passou o risco? Passei.
Escreve de um lado todas as coisas ruins que vão te acontecer quando você colocar no lenço. Coloca do outro lado todas as coisas boas que vão te acontecer se você colocar no lenço. Pesou? Olhou? Agora você só vai decidir quando o racional estiver atuando. Enquanto você estiver no emocional, você não põe o lenço. Porque o emocional te leva ao erro. O emocional vai fazer no primeiro conflito, na primeira pedrada, na primeira ofensa, você vai lá e tira o lenço. Agora, se você for pelo racional, seu lenço nunca vai sair da sua cabeça. Aí alguém me pergunta, você já sofreu feio? Olha, se alguém olha feio para mim, eu nem olho, nem percebo. Eu só percebi na semana passada, mas uma aluna me defendeu assim, né? Ela respondeu por mim, porque eu nem respondo. Eu estou em Ribeirão Preto, né, onde eu moro hoje, né, onde é a USP. É muito quente, é 40 graus, é uma meca aquilo, né? E aí um professor de filosofia que várias vezes ele quase tentou falar, ele olha, ele tem vontade, mas ele não fala. Ele olha, tem vontade, mas acho que ele segura a língua. E eu estou saindo com uma aluna, ele aponta aqui, né, pro meu pescoço. Isso aqui não te incomoda? Ainda bem que eu faço zica, né? Se fosse a França antes do rádio, tirava da cara dele. Mas assim, dava calma, né? Isso aqui, e assim, gente, ela quase o dedo do meu pescoço. Isso aqui não te incomoda? Aí a minha aluna virou para ele assim, não incomoda. Te incomoda? Eu olhei para ela, aí eu falei assim, aí ele disse, não, é porque tá tão quente, tá tão calor. Aí eu falei assim, olha, tá calor com lenço ou sem lenço. Se eu tirar a roupa aqui, eu vou continuar com calor, com a roupa, então vai estar calor sempre. Aí ele ficou, né, porque a minha aluna ficou assim, te incomoda? Então eu acho que é isso, né? A gente precisa rezar, né? Alhamdulillah. Pessoal, Alhamdulillah. Nossas palavras que, novamente, repito, saem do coração para o coração. E vamos fazer o adhan, vamos fazer o salat, al-maghrib. E se quisermos continuar, né? E retornamos, se quisermos. Abrimos um espaço para as perguntas, nós vamos então depois aí, inshallah, até o salat da Isha. Vamos escutar o adhan do nosso irmão Seif. Yalla Seif. Mashallah.